Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Eu só queria falar com os irmãos que ontem nós estávamos gravando o nosso vídeo e eu não tinha observado antes que meu celular estava sobrecarregado, E isto fez com que eu interrompesse o vídeo antes do término, Então eu quero dar continuidade hoje exatamente no ponto em que nós paramos ontem, E estou dando para os irmãos essa satisfação, porque eu não concluí, não finalizei o vídeo, não despedi dos irmãos, não concluí a mensagem, E então nós vamos dar continuidade hoje aqui no ponto em que nós paramos, tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, E nós estamos meditando no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 6, E a nossa meditação será a partir do versículo 10, que foi onde nós paramos ontem, tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, Que diz o seguinte a mensagem: Paulo censura o litígio entre os irmãos. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante a injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, se tiverdes negócios em juízo pertencentes a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante infiéis. Na verdade, já é realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes da injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis. Não erreis. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Os nossos corpos são membros de Cristo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor,
e o Senhor para o corpo. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não por certo, ou não sabeis que o que se ajunta como uma meretriz faz-se um corpo com ela? Por que serão, disse dois, numa só carne? Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Fuge da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus, né? Então, voltando aqui já para a meditação da palavra de Deus, onde nós paramos ontem, né? Nós paramos aqui. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, irmãs, se você, sendo profundo conhecedor da palavra de Deus, você estiver enquadrado em uma dessas situações, trata de se consertar imediatamente. Porque ainda que você esteja numa igreja de crente, você esteja com uma aparência de crente, você se diz crente, mas se você pratica de todas essas coisas que eu mencionei aqui, pelo menos uma delas, você não herdará o reino de Deus. Você não entrará no reino de Deus. Né? O que é a esperança do crente? A esperança do crente é a vinda de Jesus. Todos nós trabalhamos, batalhamos e labutamos esperando a vinda de Jesus. Né? E se você estiver praticando uma dessas coisas que eu mencionei aqui, você não subirá no dia da vinda do Senhor. Você não subirá. Né? Você, com toda certeza, irá para o grande julgamento do trono branco. Né? Você precisa estar limpo, lavado e remido no sangue de Jesus. Né? Tem que estar com a sua vida no santo altar do Senhor. Tem que estar com a sua vida em santificação de corpo, alma e espírito. Porque, caso contrário, você não está permanecendo até o fim. Né? Então, de modo que, se uma dessas coisas estiver na sua vida, desfaz dela ou delas o mais rápido possível. Porque enquanto você estiver com essa mancha, você não entrará. Isso aqui na vida do crente chama-se veste manchada. A nossa veste não poderá estar manchada naquele dia. Tem que estar totalmente branqueada ou embranquecida. Lavados, remidos e purificados no sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quais são essas coisas que eu acabei de mencionar aqui que impede o homem de entrar, de herdar o reino de Deus? Né? A palavra afirma: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados,
nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E essas coisas horrendas que está aqui, irmãos, irmãs, que nos impedem de herdar o reino dos céus, cada uma delas que eu mencionei aqui, elas abrem um leque para um mundo de atos que praticamos que enquadra nelas, que acaba rodeia e cai em uma delas. Então, portanto, escutamos a palavra do Senhor Jesus que diz: vigiai e orai, para que vos não caia em tentação. Sede sóbrios, vigiai. Aí agora é Pedro falando, né? Antes foi Jesus quem disse. Jesus diz: vigiai e orai, para que vos não caia em tentação. E Pedro, 1 Pedro 5 está escrito, né? Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragá-lo. Ou seja, nós precisamos conhecer as leis, os estatutos e os mandamentos e andar segundo as santas escrituras, santa palavra de Deus. Assim nós temos condição de livrar a nossa alma do fogo do inferno. Somente assim, né? Vigiai, sede sóbrios, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, ou ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, né? Então, de modo que a sobriedade e a vigilância são duas recomendações, né, acompanhado da oração, né? A sobriedade, a vigilância e a oração livra o crente de perder a salvação no dia da vinda do Senhor, né? Sigamos em frente. E é o que alguns têm sido. Paulo falando com os irmãos da igreja de Corinto. E fala também com todos nós hoje, né? E é o que alguns têm sido. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de Deus. Então, irmãos, se você já aceitou Jesus, você foi convertido, você foi transformado, foi regenerado, foi liberto, foi batizado, descendo as águas batismais e principalmente, preferencialmente, águas correntes, e vive em comunhão com a igreja, com Cristo, se livra de todos esses pecados. Se ainda existe algum desses pecados na sua vida, né? Ou que ficou, ou que você tenha tido recaída, confessa e deixa. Porque a palavra de Deus afirma: aquele que peca, confessa e deixa, alcança misericórdia. Faça isso hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Aquele que peca, aquele ou aquela, tanto faz, que peca, confessa e deixa, alcança misericórdia. Não adianta, se você pecou, você confessar, ser perdoado e continuar pecando. Aquele que peca, confessa e deixa, alcançará misericórdia. Você já foi lavado, remido no sangue de Jesus? Porque você ainda peca? Desfaz de uma vez por todas, irmãos, do velho homem e da velha mulher, daquele ranço que existia. Acaba com isso, para com isso. Anda verdadeiramente como crente. Que não seja crente apenas de aparência. Que seja crente de corpo, alma e espírito. Através dos seus atos,
das suas atitudes, dos seus feitos. Não basta ser crente, irmãos. Precisamos demonstrar que somos. Na prática, temos que demonstrar. Se não demonstrarmos, irmãos, nós não somos. Está faltando, irmãos. É preciso demonstrar. Né? E a palavra continua falando. O Espírito Santo falando na boca de Paulo. Os nossos corpos são membros de Cristo. E Paulo fala, né? Muitas pessoas usam esse versículo, né, de forma equivocada. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Né? Paulo afirma aqui sobre o perfeito entendimento que ele tinha de todas as coisas, do conhecimento que ele tinha, conhecendo o bem e o mal, sabendo tudo. Né? E ele fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Né? Ainda que seja gostoso, mas não é bom. Ainda que seja gostosa, mas não é boa. Se não é bom ou não é boa, então te faz mal. Faz mal para mim, faz mal para nós. É preciso ser bom para não nos fazer mal. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Né? Tem coisas que não nos convêm. Nós sabemos, né, do certo e o errado, do antes, do durante, do depois. Né? Temos plena consciência daquilo, mas sabemos também que não nos convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma daquilo que possa nos conduzir ao pecado, nos levar ao erro, levar à condenação da nossa alma, trazer problemas para nossas vidas, não somente espiritual, mas até material. Então fuja delas. Né? O Senhor Jesus diz na sua palavra afirmando, né? Quando vires abominações no lugar santo, ou abominação, fuja dela, povo meu. Fuja dela. Que uma pitada de fermento leveda a massa inteira. Se você não sair dessa igreja que está praticando atos abomináveis, você será envolvido e levedado, assim como a massa com a pitada de fermento. Né? O fermento, na palavra de Deus, simboliza o pecado. Você será levedado. Daqui a pouquinho você está no meio junto, praticando as mesmas obras pecaminosas, porque você não fugiu quando você viu. O momento em que você vê o pecado, é o Espírito Santo do Senhor te mostrando e te alertando e pulsando no seu coração. Fuja! 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 Mas você permaneceu. Você ficou se apegado, né, ao prédio, ao dirigente da igreja, ou a alguns irmãos que você tem na igreja. Por causa deles você ficou. E você tem que pensar em Jesus. Né? Precisamos nos apegar a Jesus. Amar os nossos irmãos, mas ter um total apego de adoração somente a Cristo. Né? Então, por esse motivo, todas as coisas me são lícitas, né? Mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma.
Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Né? Então nós precisamos, se nós somos crentes, santificados, lavados, remidos no sangue de Jesus. Nós somos pessoas convertidas, transformadas, regeneradas e libertos. E entramos em comunhão, né? Comunhão com os irmãos e comunhão no partir do pão. Então nós somos membros do corpo de Cristo. Nós não podemos lançar o corpo de Cristo, que é o nosso corpo, no pecado, o templo de Deus. O Senhor não permite. O Senhor não terá comunhão conosco. A palavra de Deus afirma, irmãos, que o Espírito Santo do Senhor não habita no corpo sujeito ao pecado. Então, se você viveu um tempo em perfeita comunhão com Cristo, com a igreja, em santificação de corpo, alma e espírito, né? De repente você começou a entrar em atos pecamináveis, de acordo com a ação da palavra de Deus, o Espírito Santo do Senhor te dá um tempo para você se arrepender e sair daquilo. Se você não deixar de praticar, ele sai de você e você perde a comunhão com Cristo. Né? Os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um quanto o outro. Né? Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Tanto é que o Senhor nos afirma dizendo: sede santos, porque eu sou santo. Você quer ter perfeita comunhão comigo? Eu quero ter contigo. Mas então tenha o seu corpo purificado de toda a mancha do pecado. Nem de longe, nem de longe. Sede santos, porque eu sou santo. Né? Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Essa afirmação que o apóstolo faz aqui, né? O Espírito Santo falando na boca dele, é porque qual é a nossa esperança? A nossa esperança é o Cristo crucificado. Assim como Jesus veio, viveu, né? Passou por esse processo todo, né, de ser batizado, né? Pregou o Evangelho do Senhor, né? Foi morto, crucificado, foi enterrado, mas ao terceiro dia ressuscitou-se. O Pai o ressuscitou. E é disso que a palavra está falando aqui. Né? Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Então nós temos plena convicção de que nós, ao ser chamados pelo Senhor, vamos ficar o nosso corpo vai para o pó, vai para a terra. E nós vamos aguardar, vamos ficar dormindo até o dia do Senhor, para então se encontrar com o Senhor nas nuvens, né? E ficar ao lado dele para toda a eternidade, morando no mais altos céus. Ali onde as ruas são de ouro e cristais, onde não haverá enfermidades, não haverá dor, não haverá dívidas, não haverá trabalho nenhum que nós possamos ter trabalho remunerado. Né? Vai ser só gozo e alegria em louvor e adoração a Deus. Né? Gozando para todo o ser, para a eternidade com o Senhor, uma vida de gozo, paz e alegria. Né? Então Cristo é a nossa esperança. Cristo é a esperança do crente. O Cristo crucificado. Né? Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não por certo. Né? Ou seja, se você
é membro do corpo e sangue de Cristo após o seu batismo, sua comunhão com Cristo. Você aceitou Jesus, foi convertido, transformado, regenerado e liberto, entrou em comunhão. O seu corpo então é santo para o pecado. Você não pode praticar nenhum tipo de pecado, né? E principalmente o pecado da prostituição, do adultério. Se entregar ao adultério, a uma meretriz, né? Porque você está fazendo comunhão do seu corpo com o corpo dela, entregando o corpo de Cristo, que é o seu corpo santificado, a uma meretriz, fazendo comunhão com ela. E aqui o apóstolo nos adverte através da palavra do Senhor, né? Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito, né? Então não devemos praticar nenhum tipo de pecado. E nesse caso aqui o pecado da prostituição, né? Jamais. Temos que fugir, resistir, orar a Deus, clamar, lutarmos, relutarmos e não nos entregarmos, né? Se nós tivermos bom ânimo, né, o Senhor nos livrará desse pecado tão horrendo que tem derrubado tantas pessoas que a gente tinha a maior consideração por elas e elas se perderam exatamente por esse pecado, que traz uma grande ruína para as suas vidas, para a obra de Deus, um escândalo assim, sem medida, né? É uma mancha que nunca mais, é um opróbrio que nunca mais se apaga. É coisa horrorosa, né? O pecado da prostituição, né? Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Aleluia, Pai. Fuge da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou seja, a palavra afirma que todo tipo de pecado que o homem pratica é fora do corpo. Todo e qualquer um. Agora, o pecado da prostituição, do adultério, ele usa o seu próprio corpo para poder praticar. E esse pecado contamina a sua alma, contamina a alma, contamina a sua, a minha, a nossa alma. Temos que fugir de todas as formas. Fuge da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui, peca contra o seu próprio corpo, né? Nós estamos fazendo comunhão do corpo, nosso corpo santo, o templo de Deus, com uma meretriz. E a palavra afirma numa outra mensagem, né, que por uma meretriz o homem se reduz a um pedaço de pão. Eu falo isso pensando assim num pãozinho francês, daquele pequenininho, né? Que você imagina um pão do francês que custa centavos, né? Aí você pica ele em pedaços, pequenos pedaços, né? Para ver o valor que você não consegue nem alcançar valor algum após fazer isso, esfinicar ele em pequenos pedaços. E é isso que a palavra fala, que por uma meretriz o homem se reduz a um pedaço de pão, ou seja, fica valendo nada. Nada vezes nada, né? Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Ou seja, o nosso corpo não pertence a nós. O homem convertido, transformado, regenerado e liberto, né? Ele entregou a sua vida para Cristo, ele não é mais dono do seu corpo. Nunca foi, nunca será. Mas aqui no sentido espiritual, é disso que a palavra está falando, né? Então, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus, né? Não devemos praticar nenhum tipo de pecado, mas principalmente o pecado da prostituição, do adultério. Porque aí nós estamos fazendo comunhão do templo de Deus, que é o nosso corpo, com uma meretriz. Toda mulher que se prostitui
ela é uma meretriz, né? O Senhor não nos perdoará se nós agimos dessa forma, porque nós estamos envolvendo o templo de Deus num pecado do qual o Senhor não permitirá. O Espírito Santo do Senhor afasta de nós até que nós tenhamos total arrependimento, mas o opróbrio nunca se apagará, né? Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Né? Porque o Espírito Santo que habita em nós, ele é o Espírito Santo de Deus. Ele habita em nós, está conosco, fica conosco, nos ensinando, nos conduzindo, nos fazendo lembrar tudo quanto o Senhor falou e nos ensinando todas as coisas. E no dia do nosso arrebatamento, é Ele que vai nos arrebatar. É Ele que vai levar a nós a encontrar com o Senhor nos ares. É Ele, é o Espírito Santo, né? Então, de modo que nós não podemos e não devemos praticar esse tipo de pecado, né? Aleluia, Pai. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente, ou seja, saiu de Deus, ele veio de Deus a nós e volta para Deus, né? Que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, né? O corpo vai para a terra, vai para o pó, mas o Espírito vive que volta para Deus. O Espírito vive e volta para Deus. O Espírito de nenhum ser humano será enterrado. Ele volta para Deus, né? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ou seja, sede santos, porque eu sou santo. Seja santo no corpo, na alma e também no espírito, para que todos vejam e admiram, né? Vendo que você é uma pessoa diferente, que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus, cheia de virtudes e do poder do Espírito Santo. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém?